Então, o que comer, né? Antes do treino, né? O que comer seria ideal comer, né? Eu recebo muitas perguntas nesta questão, né? Comer ou não, né? Fazer o jejum. Fazer jejum? Treinar em jejum? Então, antes de falar, né, o que comer, se é para comer ou não, a pergunta é: que tipo de exercício você faz? Você faz mais um aeróbico, onde exige mais oxigênio, onde dura mais o seu treino, que nem às vezes uma corrida, ou às vezes um funcional, ou ciclismo, natação, caminhadas, ou musculação, né? Que é diferente o tipo, né? A exigência de energia da musculação comparada a uma corrida. Então, musculação você usa a energia rápida que o músculo tem. Já a corrida, você vai usar mais açúcar, carboidrato, ou glicogênio, que é o açúcar estocado aí no músculo. Tudo vai depender do tipo de exercício que você faz, do horário que você faz o exercício, né? O que comer antes. Do horário que você faz de manhã, você faz tem gente que faz na hora do almoço, à tarde, à noite. Então vai depender do horário que você treina. Então esse é o primeiro ponto. E o seu condicionamento, né? Tem gente que começa a treinar, então já se sente mais fraco, é normal, né? E o que a gente deve priorizar, né? Eu recebo muitas perguntas, né? Tem que consumir carboidrato, tem que consumir o quê? Fibra, fruta ou nada, né? Ou tomar uma vitamina, e aí, né? Que dúvida, né? O que comer? Então, vamos supor que você faz exercício de manhã, né? Então, se você treina de manhã, né? Eu vejo muito, inclusive eu, né? Se eu vou correr, eu prefiro correr sem comer nada. Porque como é exercício que exige, né, mais fôlego, e aí se você come, você tem que dar um intervalo, no mínimo 1 hora, para depois você correr. E às vezes não tem esse tempo. Então, acaba que eu já estou condicionado. Então, vamos focar aí se você faz uma musculação de manhã. Então, você vai na musculação, você tem que acordar pelo menos 1 hora antes, uns 50 minutos, para ingerir algo, né? O que é esse algo, né? Devo tomar vitamina, leite. Então, você deve priorizar alimentos ricos em carboidratos, porém de baixa a média carga glicêmica. Mas o que é isso daí? Carga glicêmica, índice glicêmico, o que quer dizer? Então, vou explicar rapidamente. Carga glicêmica é o quanto de carboidrato tem naquela porção de alimento. Então, vamos supor, uma porção de banana, ela tem lá 14 gramas de carboidrato naquela porção, uma banana média. E índice glicêmico é o quanto aquele alimento vai aumentar a sua glicose sanguínea em relação ao açúcar ou pão branco. Então, existe uma tabela, onde não sou eu que inventou, existe uma tabela onde foi pesquisado. Então, eles pegaram o açúcar ou pão branco e colocaram uma dose lá para a pessoa ingerir. Mediram a glicemia dela, o quanto media depois de um determinado tempo, depois de 1 hora. E compararam aí todos os alimentos, desde frutas, o carboidrato, pão, em relação a esse açúcar. Então, deu uma classificação perante a isso. Então, índice glicêmico baixo, médio e alto. E carga glicêmica também é importante, não é só o índice glicêmico. É muito mais importante a carga glicêmica do que o índice. Então, você deve priorizar alimentos de baixa a média carga glicêmica antes do exercício. E o que é, né? Fala aí, né? O que é? Então, priorizar. Então, vou dar um exemplo. Exemplo do pão integral. Pão integral e biscoito, ele tem alto índice glicêmico e alta carga glicêmica.
Então não é um alimento ideal antes do treino, a não ser que você coloque uma fonte de gordura junto, ou mais proteína, ou fibra. Então, se você optar por esses 2 alimentos, você tem que colocar uma fonte de gordura. O que seria? Um óleo de coco, o coco, o abacate, certo? Gorduras boas ou castanhas. Se você optar por um desses 2 alimentos que tem alta carga glicêmica, você tem que colocar um pouquinho de proteína, pouco. Sei lá, talvez um ovo, ou uma proteína em pó, ou uma carne, dependendo do horário aí de treino, né? Então, se de manhã seria mais ovo. Ou talvez aí um iogurte, porém aí leites derivados, deve-se tomar cuidado a ingerir antes do treino, muito pouco tempo antes. E fibra, né? Então, se você optar por pão integral ou biscoito integral, você tem que colocar uma fibra. O que seria? Uma chia, uma fonte de linhaça, uma quinoa, tá? Então, o que eu priorizar, né? Se eu falei que temos que consumir alimentos de média a baixa carga glicêmica, quais são esses alimentos? Então, o que são? No grupo do carboidratos, é optar por uma batata doce, uma mandioquinha ou inhame. Grupo de frutas, o que você deve preferir, né? Que tem baixa carga glicêmica. Então, aí é o kiwi, é o coco, é o abacate, é uma maçã, é uma pera, abacaxi, ameixa. E, né, introduzir o que junto? Além desses alimentos, uma fibra, né? O que seria a fibra? Aí entra a aveia, a linhaça, a chia, as castanhas, que daí é do grupo de gorduras. Então, você pode associar um outro alimento, vai depender do horário que você acorda, do seu paladar, da sua preferência e da combinação, né? Às vezes não combina um alimento com o outro, né? Mas evitar aí frutas que tem muita fibra, né? Então, por exemplo, a maçã, a manga, melancia e melão tem alto índice glicêmico, então deve-se evitar antes do treino, ok? E sempre combinar os alimentos. Então, qual combinação? Você pode combinar, então, esse tipo de carboidrato da fruta que eu falei, junto com a fibra, ou a fruta junto com uma gorduras boas, ou a fruta com uma proteína, certo? Então, essa combinação que vai fazer a diferença. Então, vai depender do treino aí. Se você treina de manhã, você pode aí acordar uns 50 minutos antes e comer essas frutas que eu falei, junto com uma fibra, ou uma fruta com umas castanhas, que tal? E uma observação, evitar frutas que têm alto índice glicêmico secas, sabe as frutas secas? Tâmara e uva passa são alimentos que têm alto índice glicêmico, né, e carga glicêmica. Então, não são ideais aí se você quer o objetivo de emagrecer. Então, volto a falar, vai depender do treino seu. Porém, se você vai correr, vai fazer um treino mais de 1 hora, 1 hora e meia, esses alimentos são ideais. Então, depende do tipo de treino. Agora, se você acorda, já sai, não tem tempo para comer, o ideal é ir em jejum mesmo, porque se você for comer, você vai ficar cheio, não vai conseguir treinar. Principalmente o que eu vejo muito é as pessoas tomando às vezes leite, iogurte, muito queijo antes de treinar. Então, esses tipos de alimentos têm a proteína que demora a digestão. Então, você vai ficar muito cheio e não vai ter a disposição para treinar. E aí, é bom ou não treinar em jejum? Então, vai depender do seu condicionamento, de novo, o tipo de treino, o horário. O que acontece quando a gente treina em jejum? Ajuda a emagrecer? Depende. Né? O corpo ele vai usar outra fonte de energia. Então, ele vai pegar a gordura, as células de gordura, vai gerar energia. E também vai pegar a sua musculatura. Então, não quer dizer que você vai emagrecer. Você pode estar também perdendo massa muscular. Então, acontece que ao mesmo tempo, né? Primeiro aí você
depleta o açúcar, vamos falar assim, açúcar para explicar nos outros nomes, do seu músculo e fígado. Se já acabou o estoque de açúcar seu, ele vai ali no músculo e depois na gordura. Só que tem pessoas que não têm o mecanismo correto de quebrar a gordura para gerar energia, e é onde ela passa mal, né? Ela tem uma hipoglicemia e ela acaba passando mal no exercício. Então é a adaptação, você pode ir aos poucos, ir caminhando, depois correr, depois fazer uma musculação em jejum. Não é assim logo sair. Se você não costuma comer nada mesmo treinando ou não de manhã, tudo bem, você pode até se sair bem no treino. Então é muito individual. Agora, se você treina aí, logo depois do almoço, você deve ter cuidado ao se alimentar, né? Fazer uma refeição completa. Então, o que seria? Grupo do carboidrato de baixa a média carga glicêmica, lembra? Então, de novo, batata doce, a mandioquinha, o inhame, junto com um pouco de proteína e não tanta fibra nesse horário, porque é um horário que demora a digestão. Então, se você consumir muita fibra, muita verdura antes, não vai conseguir treinar, certo? Se você treina no final da tarde, a maioria, né, treina 6 horas, 7, 8, então, de novo, você pode ir até em jejum, se você já tentou fazer isso, né, mas isso é uma adaptação. Você pode também comer o que eu falei, a fruta é uma fibra, a fruta é um grupo de proteína, ou a fruta e uma fonte de gorduras boas, certo? Isso é para o objetivo de emagrecer. Agora, se você tem um objetivo, se você faz mais de 1h30, se você corre, se você pedala 1h30, você tem que ingerir alimentos de alta carga glicêmica, aí já se inverte, viu? Então, depende do organismo e depende o tipo de exercício. Então, daí já pode consumir o pão integral, já pode estar consumindo, às vezes, os biscoitos, às vezes, outro tipo de fruta, às vezes, um sorvete, né, de fruta que tem aí a glicose, que vai liberar rapidamente a energia. E o que vai ajudar também a liberar a energia rapidamente é as gorduras fontes aí do óleo de coco. Então, o óleo de coco, ele é liberado, essa gordura, essa energia rapidamente ser usado no exercício. Então, sim, uma dica, né, para quem corre, quem faz exercício mais de 1h30, consumir esse tipo de alimento, certo? E depois, né, o que é mais importante, além de comer, seria a hidratação. Então, cada 15 minutos se hidratar durante o exercício. No dia anterior, se hidratar de acordo com o seu peso. Não é 2 litros para todo mundo. E a quantidade de água é cada 15 minutos, 20, tomar uns 200 ml de água. E aí, você toma água? Às vezes é mais importante a hidratação do que a alimentação. E depois, né, o que devemos priorizar depois do treino, né? Não é o assunto aqui, né, mas já vou complementar. Então, aí sim, você deve consumir alimentos de alta carga glicêmica para repor logo o que você consumiu. Junto, como todo exercício, você quebra fibras musculares, você tem que ajudar ele a se regenerar. E só se regenera com aí a junção do carboidrato com a proteína. Então, sempre pós-treino, optar por carboidrato. Aí pode estar consumindo pão integral, às vezes um arroz, né, de preferência integral, junto com uma proteína, carnes, frango, ovo, certo? E aí você pode caprichar nos legumes, nutrientes. Então, vamos focar não somente em carboidrato, proteína, gordura. Você tem que optar por nutrientes também que vai ajudar a regenerar o seu músculo, a evitar que você fique doente ou caia a imunidade. Então, o que tem nutriente? Então, aí, os legumes, as frutas, as fibras sempre está presente no pós-treino. Então, fitoquímicos, né?
ou através de um chá, através de frutas concentradas, então às vezes em pó, né? Sempre tá com nutrientes. Não adianta só focar em carboidrato, proteína e esquece dos nutrientes. São os nutrientes que vai ajudar a eliminar, regenerar o seu músculo, a você a se sentir melhor aí no exercício, no questão de empenho, evitar lesões, né? Não é só os 3 tipos de carboidrato. Espero você para a próxima. Até mais!